Olá, galerinha linda do meu coração, tudo bem com vocês? Professora Juliana está aqui para mais uma aula de matemática. Olha que delícia! E aprendendo sistemas ainda, hein? Ui, como é gostoso, né? Você não acha tanto? Mas é sim. Deixe abrir os horizontes para a matemática. Você vai ver contigo que você pode aprender e aprender melhor ainda, hein? Vamos lá? Vamos começar nossa aula. Caderno está em mãos, caneta, lápis, borracha. Tudo certo? Podemos começar? Ah, eu tenho que dar os lembretes, né? Então vamos lá nos lembrar, né? Vamos nos lembrar sempre de ir lá no Classroom registrar a nossa frequência, respondendo aquelas duas atividades obrigatórias, tá bom? É Marque X, é bem fácil, bem tranquilo, bem rápido. E se você está assistindo pela TV, organize o teu material para levar na escola no dia certo, no dia marcado, no dia agendado com o seu professor, com o seu pedagogo, com o seu diretor, ok? E o nosso novo recado é sobre os Meets. Olha que legal, você poder ter esse contato com o professor, com os colegas que moram longe, você não vê há tanto tempo. É muito bom, gente. E muito fácil, é só você clicar no link e tá dentro da videoaula, ok? Se você não quiser aparecer, você coloca lá, bloqueia o vídeo e bloqueia o microfone. Pronto, mas você participa. Ah, mas é legal dar as caras, né? Não é que é bom ver o colega? Ouvir o colega. É muito gostoso, gente. Participe. É uma chance de tirar dúvidas, de conversar com os professores. De repente você tem algumas dúvidas sobre o sistema do Classroom, sobre as aulas, sobre o andamento da escola, sobre qualquer coisa. Você vai lá e conversa. Então, participe, que é bem importante, tá bom? O que nós estamos trabalhando? Vamos lá lembrar, matemática, oitavo ano, sistemas de equações, ok? Nós trabalhamos primeiramente o método da substituição, onde você substitui as coisas. E na aula passada nós vimos um método novo, que é o método da adição. Então é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Mais alguns exemplos, alguns exercícios utilizando esse método da adição, que é aquele método básico que você soma e alguém vai ter que sumir, ok? Lembra disso? Então nós vamos somar e alguém vai sumir. É só isso que vai acontecer. Muito fácil, muito rápido. Bora lá então? Vamos para o primeiro? Primeiro eu já fui bem de boa, né? Não dei nenhum probleminha, tudo bem tranquilo. Tá aqui o sistema. Resolvo utilizando o método da adição. Então não é para resolver pelo outro, tá? Nós vamos aprender esse. Depois que você aprender, aí você pode escolher qual você quer, ok? Porque daí você vai ter o entendimento de todos os métodos. Você vai olhar para o sistema e vai falar, opa, esse é mais fácil desse jeito. Esse é mais fácil do outro jeito. Tá bom? Então, beleza? Esse aqui é um tempo para você fazer e eu já volto.
Ainda bem que eu pedi para vocês resolverem esse pelo método da adição, né? Vocês viram que não tem nenhuma letra sem número? Fosse pelo método da substituição, não ia ficar tão fácil, né? Você ia ter que dividir a equação 2 ali, né? Todos são múltiplos de 2, daria para dividir a equação 2. Mas estamos falando de outro método, o método da adição. Então, professora, foca, método da adição. Então, nós vamos somar termo a termo. Você conseguiu fazer? Deu certo? Conseguiu finalizar, achar as duas letrinhas? No caso aí é x e y. Vamos lá ver então como é que faz. Somando direto, gente. Ó, x com x, y com y, número com número, ok? Então, olha aqui, ó. 3x mais 4x, 7x. Nós podemos ir direto, professora, para essa linha? Sim, você pode. 2y negativo com 2y positivo dá 0. Sumiu. Eu tenho a mesma coisa com sinais opostos. 2y e menos 2y. Dá 0, ó, mais 0. Igual ao que vem depois no segundo membro. 4 mais 10, 14. Pronto, ó, acabou. Letra já está para um lado, ó, você somar 0. Lembra que 0 é um elemento neutro? Significa que ele não altera a soma? Então, você pode até deletar ele aqui nessa linha. Você pode resolver direto, gente, para essa linha aqui, ó. Pode sim. 7x igual a 14. E daí você finaliza. O número que está com a letra passa dividindo. Então, vai ficar x igual a 14 dividido por 7 é 2. E olha que beleza, você já achou a letra x, que é uma das letras. Fácil, né? Eu acho bem tranquilo esse método. Vamos lá nos esforçar para aprender, porque ele pode facilitar a nossa vida. Então, antes da gente encontrar e determinar a letra y, então um tempinho para você copiar essa resolução. Muito bem, você conferiu? Você errou alguma coisa? Se você errar, não pegue a borracha e apague tudo correndo. Não faça isso, por favor, porque você cometeu algum erro para ter errado. E se você pegar a borracha e apagar tudo, você não vai saber onde que você errou. E se você não achar o teu erro, você vai cometer o mesmo erro de novo, e depois de novo, e depois de novo. Então, antes de pegar uma borracha, veja onde você errou. Você errou um sinal? Você errou uma soma? Você errou uma divisão? Onde que você errou? Procure o teu erro e apague só o teu erro e a partir dele, tá bom? Vamos combinar assim? Pegue a tua borracha, segura ela.
tá bom? Não vai ficar usando para pagar tudo. Acha o erro. Pois muito bem, achamos o valor de uma das letras, que é x. X é igual a 2. Então, você volta em qualquer uma das duas equações que você queira, você troca o x por 2. Vai ficar muito fácil. Olha lá, qual que eu escolhi? Claro que eu escolhi a que só tem continha de mais, né? Porque eu não sou boba, eu prefiro fazer conta de mais. Mas se você quiser substituir da primeira, sem problema também dá certo, tá? Então, ó, eu copiei a segunda equação e vou trocar o x por 2. Então, 4 vezes 2, 8. Copio 2y igual a 10. Letra para um lado, número para o outro. Deixo o 2y aqui, copio o 10, porque ele já estava lá do outro lado. Esse mais 8 passa menos 8. 10 tira 8, fica 2. E esse 2 que está multiplicando passa dividindo. 2 dividido por 2, 1 positivo. Então, a resposta é 1 para y, que é a segunda incógnita, segunda posição no conjunto solução, e 2 para x, que é a primeira incógnita. Fácil, né? Bem tranquilo. Então, dá uma conferida aí no que você fez, não apaga tudo, confere antes. E corrige aí para deixar bem certinho. Muito bem, já fizemos o primeiro. Você conseguiu acertar? Você errou? O que você errou? Conseguiu achar o teu erro? Muito importante isso, hein? Se você errou, precisa encontrar onde você errou para tomar uma atenção maior no desenvolvimento do próximo exercício nesse ponto que você errou, ok? Vamos então para o próximo? Próximo de novo, eu dei um sistema prontinho aqui, ó. E eu pedi, resolva pelo método da adição. Que bom que é pelo método da adição, né? Por quê? Porque nem tem nenhuma letra aqui sem um número na frente multiplicando, ok? Mas nós temos um detalhe aqui agora, ó. Você vai somar T com T, R com R, número com número. Será que alguém vai sumir de cara? Você tem que ter essa análise antes de fazer a soma. Senão você vai somar e vai ver que ninguém sumiu. Não está errado também, você só vai ter que apagar e voltar para fazer algumas manipulações, tá bom? Eu vou ensinar vocês a fazerem. Será que se você somar vai sumir? Professora, como é que eu vou saber? É só você olhar. Tem a mesma coisa em cima e embaixo com sinal trocado? Então, a hora que você somar, vai sumir. Dá uma olhada aí, será que vai sumir?
Eu vou dar um tempo, faça bem devagar, com muita atenção, que eu quero voltar e quero ver a resposta que você tenha acertado, ok? Então, um tempinho para você. Muito bem. Conseguiu fazer? Conseguiu determinar? Então, não apaga nada, espera aí, respira fundo, tá bom? E vai dando uma olhada e vai conferindo o que você fez com o que a professora está fazendo aqui, ok? Então, o método da adição, você soma termo a termo. Então, as letrinhas aí são T e R. Então, você vai somar T com T, R com R e número sozinho com número sozinho. Beleza? Vamos lá? Vamos conferir? Ó, se vocês repararem, eu estou fazendo bem devagarzinho aqui, ó. Mas vocês já podem, aí em casa, pular direto desse sistema para essa linha aqui, tá bom? Dá uma olhadinha aí se você está entendendo. Se você ainda não está entendendo bem, então não deixe de pular, tá bom? Não pule e faça essas linhas bem devagarzinho. Então vamos lá entender o que são essas linhas. Eu vou somar 6T com menos 6T, que é o que está aqui no primeiro parênteses. Mais, eu vou somar o 4R com menos 2R, ok? Igual, eu vou somar o 36 com menos 8. Então, você pode fazer devagarzinho assim também. 6T menos 6T é a mesma coisa com sinais opostos. Então, 6T menos 6T, 0. Mais 4R menos 2R, ficou fácil também, né? 4 tira 2, sobra 2R. Igual 36 tira 8, dá
28. Pois muito bem, lembra que eu falei que o zero é o elemento neutro da adição? Ou seja, ele não altera a sua soma, ele não vai mudar em nada. Então, assim, 0 mais 2R continua sendo o 2R, tá bom? Igual a 28. Mas quer ver como você pode pular direto para essa linha? Vem comigo de volta, ó. 6T menos 6T, 0, sumiu. Sumiu, não precisa colocar nada. 4R menos 2R, 2R. Copia o sinal de igual. 36 tira 8, 28. Dá na mesma. Você pode fazer sim direto se você está entendendo. Se ainda você não está entendendo muito bem, passe por essas linhas para fazer mais devagar, tá bom? 2R igual a 28, pronto, eu já tenho separado letra para um lado, número para o outro. É só passar dividindo quem está com a letrinha R ali, ó, o 2. Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, o 2 vai passar dividindo. 28 dividido por 2, 14. Acabamos de determinar que o R é 14. E você, deu 14 o teu R também? Deu? Muito bem, é isso mesmo. Não deu? Procura o teu erro antes de apagar, tá bom? Tá aqui a resolução, eu vou deixar aqui, você copia, mas acha o erro para tomar atenção nos próximos nesse detalhe, tá bom? Então copia aí que nós já vamos determinar a outra letra. Determinamos uma das letras e agora voltamos em qualquer uma das equações, substituindo ela. Então, nós encontramos que o R é 14. Então, você pode voltar e substituir o R igual a 14 na equação 1, ou pode voltar e substituir o R igual a 14 na equação 2, tá bom? Qual que eu escolhi? Qual que eu escolhi? Bom, você pode escolher a que você quiser, né? Eu escolhi a primeira. Tem números maiores, né? Tem o 36 ali, ó. Mas só tem continha demais. Eu acho bem mais tranquilo para não errar por causa de sinal, né? Porque o sinal é uma encrenca para fazer a gente errar. Então, eu fui na primeira. Então, copiei a equação, ó. 6T mais 4R igual a 36. Então, lembrando, eu vou trocar a letra R por 14. Então, copia, ó. 6T mais 4 vezes... Tira o R, põe o número no lugar, 14, igual a 36. Pois muito bem, vamos fazer a multiplicação. 6T mais 4 vezes 14, 56. Copia ali, igual a 36. E agora chegou na fase onde eu separo letra para um lado, número para o outro lado. Então, esse 6T vai ficar sozinho desse lado. Copia o sinal de igual. Primeiro, copia o número que não mudou de lugar. Não pode passar o 56 para o outro lado antes de copiar o número que já estava lá, nem que seja o 0, tá bom? O que já estava lá, já estava lá. Ele vem por primeiro. Mais 56, eu passo para o outro lado, o quê? Menos 56, muito bem. Cuidado que aqui alguém parece que vai ficar negativo. Quanto é 36 menos 56? Repare que o maior número está acompanhado do sinal negativo, gente. Então, 36 menos 56 não dá 20, dá menos
20. Então, cuidado que um sinal faz toda a diferença. Menos 20. E aqui, 20, o 6 está multiplicando, eu passo dividindo. Posso dividir 20 por 6? Pode, podemos tudo. Mas, se nós dividirmos 20 por 6, vai dar uma dízima periódica. Professor, o que é uma dízima periódica? É aquela conta que nunca mais termina na vida, que fica se repetindo o mesmo número, ok? Mas e daí? Não tem resposta esse sistema? Mas espera aí, não existe um número fracionário? Não existem as frações? Existe, né? Então eu não preciso ter um número, e na verdade não vai se ter uma resposta inteira cada vez. Na verdade, se a gente pensar, os números racionais, que são os números quebrados, eles fazem muito mais parte da nossa vida que os números inteiros. Por exemplo, quantos anos você tem? Ah, professora, eu tenho 13 anos. Você tem 13 certinho? Ou você tem 13 anos, tantos meses, tantos dias, tantas horas? Tem, né? Então, qual é a sua altura? Por acaso é 1 metro? É 2? Não, né? É sempre 1, alguma coisa. Então, não se preocupe se a resposta não der um número inteiro, tá bom? Que é o caso aqui. Então, nós não vamos dividir porque deu uma dízima. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar a fração. A professora não gosta de simplificar a fração. Gente, a gente simplifica para ficar mais simples. Já diz a palavra, né? Simplificação. Para ficar mais simples, mais fácil. Ficam menores os números. Menores os números. Então, o que você pode fazer com esse menos 20 sobre 6, ou menos 20 sextos? Os dois são múltiplos de 2. Então, nós podemos dividir em cima, que é o numerador, e embaixo, que é o denominador, por 2. Isso é simplificar. É você dividir ambos por um múltiplo em comum, que no caso aqui é 2. Então, o sinal se mantém, mais com menos, continua menos. 20 dividido por 2, dividir por 2 é só pegar metade, né, gente? Molezinha. 20 dividido por 2, 10. 6 dividido por 2, 3. Então, o meu T é menos 10 terços. 10 terços é uma dízima periódica, inclusive é o mesmo resultado, né? Os números mudam, mas o quanto eles representam continua a mesma quantidade. Se você dividir 10 por 3, vai dar 3,3333333 até o final da vida. Ok? Então, a gente deixa na forma de fração. Então, conjunto de solução, substituindo cada número no seu lugar. Então, T é a primeira incógnita. Então, T tem que ser a primeira posição aqui, ó. Menos 10 terços. E R, que é a segunda posição, que deu 14. Você acertou? Você ficou em dúvida com a fração, né? A gente sempre chega numa fração e acha que errou, né? Porque tem que dar um número inteiro. Não, nem sempre, tá bom? Faça certinho, passo a passo, e se der uma fração, é porque a resposta é fracionária mesmo, ok? Então, tempinho para você copiar. Muito bem, 10 para você, 10 para mim, fechamos o segundo. Vamos para o último? Já é o último, exatamente. Viu como passou rápido essa aula? É muito rápido e nós já vamos para o último exercício para não te cansar, tá bom? Então vamos lá. Só que o último eu coloquei um probleminha. Então qual é o problema de um problema? É que você tem que montar. Você não tem nada ali escrito para já começar a resolver. Você que vai ter que montar. Vamos prestar atenção, então? Olha lá, ó.
A soma de um número x com o dobro de um número y é 25. Presta atenção. E a diferença entre o triplo desse número x e o dobro do número y é igual a 3. Sendo assim, é correto afirmar que o produto xy é igual a... Ih, professora, agora complicou. Não complicou não, porque está escrito em português o que nós precisamos escrever em matemática, ok? Então, só vou dar uma ajudinha para você, ó. A soma. Soma é uma continha. Que conta que é? Então, bota esse sinal aí no meio. Quando você soma duas coisas, ou mais, né? No caso aqui é 2. Você vai somar o número x com o dobro do y. O que é o dobro de y? Fica aí com você, ó. É 25. É significa que é igual. É 25. Aí, ó, nós já montamos na nossa cabeça a primeira equação. E a segunda, a diferença. Diferença também é uma continha. Põe o sinal da continha. Diferença do quê? O triplo do número x. O que é o triplo de um número? Pensa aí também. E o dobro de y. Opa, dobro de y já tinha lá em cima. Dobro é o mesmo. Ele disse que é 3. É igual, né? Aqui usou a palavra igual para ficar mais fácil. É igual a 3. Pronto. Você tem um sistema que você precisa resolver, determinar quem é x, determinar quem é y, porque o problema não quer nem x e nem y. O bonito do problema quer o produto xy. Ele quer saber quanto que é x vezes y. Então, tem mais uma coisinha para fazer no final. Então, tempo para você resolver.
Contou o sistema? Aí eu fui falando, né, gente? Se você foi bem espertinho, você pegou o lápis e começou a anotar ali. É porque a gente foi discutindo sobre esse sistema. Vamos lá, então. Como é que ele ficava? Ó, a soma é uma conta de mais, do número x com o dobro de y. O dobro de alguma coisa é 2 vezes essa coisa, ok? No caso, essa coisa é o y. Então, o dobro de y é 2 vezes y. É igual a 25. Pronto, temos a primeira equação aqui montada. E a segunda? Ela fala a diferença. Diferença também é uma continha de menos. Já falamos bastante sobre isso nas aulas, né? Você lembrou que a palavra diferença é conta de menos? Hã? Muito bem, gostei de saber disso. O triplo de um número. Triplo é 3 vezes essa alguma coisa. No caso, é o x, então é 3 vezes x, ok? Menos, porque é diferença, o dobro de y. Então, o dobro de novo, ó, menos 2y, é igual a 3. Sistema montado, eu posso resolver. Vocês viram que eu não falei qual método vocês tinham que resolver? Não, aqui eu dei uma certa liberdade para vocês aí, ó, para escolher. Mas se você olhar, se você pensar o método da adição, soma termo a termo. Esse y aqui, ó, se eu somar 2y com menos 2y, não vai dar zero? Vai, né? É a mesma coisa em cima e embaixo. Então, eu vou usar o método da adição, que é super rápido. Claro que aqui eu fui escrevendo devagar, mas a gente já pode pular para essa linha aqui, ó. Ó, 1x mais 3x, que é o que está escrito aqui, eu fui fazendo devagar, né? 1x mais 3x, 4x. 2 com menos 2y, 0, ó. E o 0 você não precisa nem escrever. Igual 25 mais 3, 28. Então, já pode pular direto para essa linha. E daí o 4 está multiplicando, o 4 passa dividindo. 28 dividido por 4, o x dá 7. Teu x também deu 7? Conseguiu montar? Deu! Ai, que maravilha! Muito bom, fico muito feliz. Não deu 7? Você conseguiu enxergar onde é que você errou? Foi lá em cima na diferença? Então tem que prestar atenção que diferença é uma continha de menos, tá bom? Então beleza, copiem esse pra gente ver como que determina o y daí. Ficou moleza agora, né? Nós acabamos de achar que o x vale 7. Você volta em qualquer uma das equações e troca o x por 7. Olha lá, ó, eu escolhi qual? A primeira que tem conta de mais, né? Vocês já estão sabendo, né? Que eu escolho essa. X mais 2y igual a 25. O x é 7. Então, você separa a letra para um lado, número para o outro, ó. 2y, copia o 25, o 7 que está somando passa subtraindo. 25 tira 7, dá 18. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 18 sobre 2 dá 9. Então, o y deu 9 e o x deu 7. Beleza? Copie essa resolução e vamos fechar essa questão.
Para que a gente possa finalizar a questão, nós precisamos determinar o produto. Lembra que ele pedia? O produto x vezes y. Então, x é 7, y é 9, y é 7. X é 7. Oh, meu Deus, falei certo? X é 7 e o y é 9. O produto, 7 vezes 9. Tabuada do 7 aí, como é que tá? Tá em dia? 7 vezes 9, 63. Opção correta, letra C. Você marcou essa? Hein? Não? Sim? Então vamos lá, ó. Resposta certa, letra C, 63. Ok? O que trabalhamos hoje? Alguns exercícios com o método da adição. E na próxima aula, o que vamos fazer? Na próxima aula tem surpresa! Presta atenção! Semana que vem teremos Semana do Conhecimento e você não pode perder de jeito nenhum essas aulas. Vão ser maravilhosas, você vai amar. Depois você me conta, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!